Nós estamos refletindo sobre a carta de Tiago. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá na carta de Tiago. E nós vamos ler um trecho dessa carta daqui a pouco. Eu quero só lembrar que quando a gente começa a ler comentários, os chamados estudiosos dessa carta de Tiago, eles têm visto em toda a extensão da carta o que nós chamamos de um cuidado pastoral. A carta reflete isso. Não é a carta de um teólogo escrevendo coisas profundamente teológicas para que a gente possa, então, fundamentar a nossa fé. Mas essa carta é a carta de um pastor escrevendo para ovelhas, com preocupações muito bem definidas. Ela é diferente das cartas de Paulo, por exemplo. Porque a maioria das cartas de Paulo, a gente percebe com muita clareza uma preocupação em doutrinar. Doutrinar no sentido de suprir a igreja com bases teóricas, teológicas consistentes. Mas Tiago, ele se ocupa em apontar alterações de comportamento. Por isso que ela é bem pastoral. E ele faz isso, ele apresenta essas práticas, essas alterações de comportamento, de um jeito assim, muito simples, muito prático. Agora, quando a gente fala que é simples, não estamos dizendo que seja fácil. Por isso que, apesar de serem conceitos simples de entender, não são fáceis de praticar, né? De inserir na vida. Então, se tornam coisas difíceis de praticar, embora sejam simples de entender, de saber o que ele está querendo com aquilo, né? O difícil é colocar isso na nossa rotina diária. Então, eu quero chamar a sua atenção para o texto de Tiago 1, 21 a 27, está na tela aí para você ver. Eu quero que você acompanhe na sua Bíblia, não vai estar o texto na tela. Só para recordar, eu estou lendo na versão da NVI, a nova versão internacional. Dependendo da versão que você tem na mão aí, vai ter uma expressão ou outra um pouco diferente, tá bom? Tiago 1, 21, 27, diz assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo se esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém? É necessário que se faça uma distinção entre piedade e religiosidade. Está ligado aqui? Tá, mas... funcionou. É importante a gente fazer essa distinção entre aquilo que é vida piedosa e aquilo que é vida religiosa. Religiosidade é transformar a vida cristã, que é para ser uma experiência viva e dinâmica, transformar isso numa sequência mecânica de atos religiosos sem muita reflexão. Isso é religiosidade. É quando o rito não reflete a vida. É quando tudo que a gente pensa sobre Deus se transforma num ritual, mas não é vida para nós. É quando participar do culto, é quando ler a Bíblia, orar, contribuir financeiramente, cantar, até se envolver e servir em alguma coisa no âmbito da igreja, se tornam hábitos que nós friamente repetimos, sem que isso cause qualquer tipo de transformação significativa no nosso cotidiano.
pessoal. Paulo, quando ele começa a sua carta a Tito, ele declara assim: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Paulo, então, estava dizendo que o alvo, a meta dele, escrevendo essa carta a Tito, que também acaba sendo uma carta muito pastoral e muito prática, era levar os eleitos de Deus, ou seja, os cristãos, os crentes, a uma fé e a um conhecimento que seja condutor de piedade, que nos leve à piedade. Por isso é importante a gente estabelecer a diferença entre uma coisa e outra coisa. Porque o alvo de Deus é nos conduzir a uma vida piedosa. E não só nos inserir numa rotina religiosa. São duas coisas diferentes. E a nossa tendência é a gente entrar num esquema religioso. E a gente se contenta com isso por algum tempo. E a gente vai perceber que rotina religiosa, ela é vazia. Ela não nos preenche de fato, ela não nos segura. Porque Deus, ele não quer isso de nós. Deus, ele quer nos levar, nos conduzir a uma vida piedosa. E Tiago, ele trabalha isso muito bem aqui nesse trecho que nós lemos, capítulo 1, versículo 21 a 27. Então eu quero que você observe o que envolve essa piedade correta, sincera, que atende os preceitos de Deus, né? E eu quero que você reflita comigo nessa noite sobre isso. Então, piedade sincera, ela envolve, primeiro, ruptura. Olha só, versículo 21, primeira parte diz assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. O caminho em direção a uma vida sinceramente piedosa, sem as máscaras, né, sem as amarras da religiosidade, parte de um rompimento com aquilo que suja a gente, que suja os nossos pés, para então a gente poder adentrar no chão limpo da vontade de Deus. Isso nos lembra muito quando Deus vai conversar com Moisés, né? E Deus diz assim, ó, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você está é santo. Religiosidade é diferente disso. Quando a gente fala de piedade, nós estamos falando de um caminho que rompe com outro caminho que a gente estava andando. Não é continuidade. E isso é uma preocupação que se tem hoje, né? Porque as igrejas elas vão abrindo de tal maneira, parece que a igreja está aberta para tudo. E é preciso fazer uma distinção, né? A igreja está aberta para todos, mas não para tudo. E ela precisa, de fato, assim, acolher todas as pessoas. Mas ela não pode suportar tudo o que as pessoas trazem para a igreja. Porque senão nós não estamos limpando os pés das pessoas. E nós não estamos declarando para elas, o chão da vontade de Deus é um chão limpo. Para você entrar na vontade de Deus, você precisa limpar os seus pés, você precisa romper. Tem que ter uma ruptura com o que vinha antes. Não é simplesmente assim, vou para uma igreja e vou continuar com a vida que eu vinha tendo. Não. É preciso que haja uma ruptura. Tiago está dizendo isso, você precisa se livrar de algumas coisas para você então adentrar-se à vontade de Deus e viver a piedade conforme Deus quer. Porque se você não fizer isso, é só religiosidade. Você só trocou de endereço. Você ia na igreja X, agora você vai na Y. Só isso. Mas não mudou de vida. Pode ter mudado de religião, mas não mudou de vida. As versões do Almeida geralmente traduzem assim, deixando toda impureza e acúmulo de maldade. E algumas versões usam o verbo despojar, despojando, para transmitir a ideia de troca de vestimenta, indicando que é necessário arrancar as roupas velhas e vestir então as roupas novas para se apresentar dignamente diante de Deus. É como você chegar num lugar e falar, com essa roupa você não pode entrar.
Então você tem que trocar de roupa. Você está dizendo, despoja. Tem que despojar. Tem que trocar de roupa. E aí eu quero apontar para você o texto de Zacarias, que aí na tela está versículos 3 e 4, mas eu quero ler desde o versículo 1, Zacarias capítulo 3, que diz assim: depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava de pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Amém? Olha que texto bonito, desafiador. Tiago estava exortando seus leitores: rompam com a vida antes de Cristo. Tirem essas roupas velhas, para permitir que Deus coloque vestes nobres, vestes limpas sobre vocês. Esse é o caminho da piedade. Isso não é religiosidade. Lembre-se que antes, Tiago vinha dizendo que a ira do homem não produz justiça de Deus. E na sequência ele está dizendo isso: despoja disso aí, tira essa maldade do coração, tira essas coisas que é do velho homem, que pertence à vida pregressa. E para entrar agora no chão de Deus, da vontade de Deus, põe veste nova. Permita que Deus te revista. Põe veste nobre, limpa sobre você. Vida piedosa envolve rompimento. Sem ruptura não há vida reta. Guarda isso no seu coração. É preciso romper. Tem que romper, para poder, então, entender o que uma vida piedosa sincera envolve. Segundo lugar, vida piedosa sincera também envolve recepção. Veja só, a segunda parte do versículo 21 diz assim: e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Outras versões traduziram: acolham com mansidão a palavra. Tiago toca na recepção, ou na receptividade, na maneira, no modo, na forma, na atitude com que você ouve a palavra de Deus. Tem um comentarista dessa carta de Tiago, o Douglas Moo, ele tem uma frase que ele diz assim: a palavra no cristão, ela torna-se uma parte permanente, inseparável do cristão, uma presença dominadora e orientadora dentro dele. Quando nós temos a palavra implantada em nós e nós acolhemos com mansidão, essa palavra vai nos orientar, vai nos dominar, vai determinar nossas ações. O acolhimento que Tiago está pedindo é para que aceitemos os preceitos de Deus como obrigatórios. E assim vivamos por eles. Que os tenhamos sobre nós como mandamentos de Deus, que nós somos obrigados a praticá-los, a viver por eles. É receber a palavra como autoridade sobre a vida. Usando a comparação que o próprio Jesus faz lá na parábola do semeador, é ser boa terra. Aonde as diretrizes de Deus conseguem adentrar, é aquele coração, terra fértil, terra fofa. Estamos receptivos, recebemos a palavra de Deus. Isso é vida piedosa, não é vida religiosa. Que vida religiosa fica tentando caçar na Bíblia o que me favorece, o que me incomoda. Isso aqui é do contexto lá da época, né? Isso aqui no grego é diferente. Porque quer fugir, às vezes, de um mandamento, de um preceito bíblico. Mas vida piedosa é coração aberto, receptivo, terra fértil, para que coisas boas possam germinar ali.
Na prática, isso significa ouvir a palavra, significa aprender, significa buscar conhecimento. Porque não dá para praticar o que você não sabe. Assim como não dá para esperar o efeito de um remédio que você não tomou. Tem muito cristão que não está buscando. Ele tem uma experiência inicial com Deus, mas ele não está colhendo a palavra de Deus. Pensa na sua vida. O quanto da Bíblia você leu essa semana, você realmente buscou entender, porque ler também, às vezes você lê como um talismã, né? Você vai lá, onde der, deu, aí você vai, ai, que palavra boa, né? E parece que é um colar que você põe no pescoço, que vai dar sorte para o resto do dia. Mas não é de fato assim, refletir, entender o contexto. Ou hoje aqui, é a primeira vez na semana que você está ouvindo uma palavra. Jeová te acuda, se for isso, né? Porque imagina assim, se desde domingo passado você não tivesse almoçado, nem jantado, nem tomado café, nem nada. E só hoje que você estaria comendo. Pode ser picanha, meu querido. Você vai passar mal. Porque não se come só uma vez na semana. O corpo não aguenta. Presta atenção numa coisa, a alma também não. Se você quer ter uma vida piedosa, sincera, deixar de ser só um religioso, você precisa se alimentar da palavra. Tem que ter uma recepção maior. Não dá para ficar dizendo que a palavra é livro difícil, é livro para pastor, para missionário. Ah, domingo eu vou lá, o pastor explica. Mas você não lê, você não busca, você não participa de uma aula de escola bíblica, você não participa de nenhuma reflexão durante a semana, você não faz nada. Você só está dependendo de um momento que Deus te ajude para que dê certo para vir, porque às vezes não dá certo, e fica 15 dias, 20 dias sem vir. Aí não alimenta mesmo, né? Não tem condições de manter uma vida sólida, uma vida cristã sólida. Não há como obedecer uma palavra que não se ouviu. Por isso que tem gente desobedecendo, nem sabe que está desobedecendo, porque não ouve a palavra. Não acolhe, não recebe. Por isso que o caminho da piedade sincera envolve a recepção da palavra, o interesse em aprender, a receptividade para com as orientações de Deus. Tiago está dizendo que esta palavra é poderosa para salvar. E você precisa ser salvo. E é essa palavra que você precisa receber, que ela é poderosa para te salvar. Por isso é importante. Vida piedosa passa por recepção. Tem que ter recepção. Então você rompe com o que era antes, você recebe a palavra. A palavra está implantada em você. Deus já deu a você a palavra. Mas você precisa colher isso. Você precisa tornar essa terra mais fértil para que essa palavra possa, de fato, frutificar. E é claro que uma vida piedosa também envolve resposta ou retorno, né? Nós precisamos dar algum retorno diante daquilo que Deus está fazendo. Versículo 22 diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. A resposta é tomar o que o coração e a mente receberam e agora instalar na vida. E aqui se estabelece a diferença bem clara entre piedade e religiosidade. Vida piedosa é vida transformada pela palavra de Deus. Isso é vida piedosa. É o preceito bíblico que pode ser visto na vida da pessoa. Para além das suas leituras, para além das suas orações, para além das suas memorizações. Tem gente que memoriza bem a Bíblia na cabeça, mas fica só na cabeça. Isso é para além da sua frequência aos cultos, as suas obrigações religiosas, que são importantes, você tem que fazer. Mas você não pode depender só dessas obrigações religiosas. Observa a maneira como o Tiago ilustra tudo isso, porque o princípio está aí. Mas agora ele vai ilustrar, ele vai deixar isso mais pastoral, ele vai tornar isso mais prático, mais visível, para que as pessoas possam entender com maior facilidade ainda o que ele está tentando propor aqui. Então, uma parte do texto é versículo 23 a 25.
Ele diz assim: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. É uma autoilusão, Tiago está dizendo. Um autoengano. É um grande desperdício também. Você ter acesso a um Deus tão poderoso, a uma palavra que é tão rica, e amargurar uma vida que somente se enquadra dentro de um esquema ritualístico religioso. É um desperdício. Ter acesso a um Deus tão vivo, a uma palavra que também é viva e eficaz, diz lá Hebreus. E a gente ficar só pensando em rituais, desperdiçando esses recursos que nós temos. Tiago diz que será feliz naquilo que fizer a pessoa que observa atentamente e persevera na prática da palavra de Deus. Se não, ele está dizendo, é como a gente faz, né? Você se olha no espelho, daqui a pouco você esqueceu da sua aparência. Você está lembrando da sua aparência agora? Não, né? Não está, eu sei que não está. Agora você está, porque eu falei. Mas a gente não lembra que nós estamos olhando de dentro para fora. As primeiras vezes que eu vi gravações, eu pregando, eu olhava, isso não sou eu. Eu tinha meio... não queria ver. Tem gente que é assim, né? Vê uma foto, não gosto de foto. Porque na foto você se vê. Mas você não fica pensando em você como você é o tempo todo. Você olha no espelho e esquece a sua aparência. Sabe quando dá aquelas perebas na boca assim? É bom quando a gente esquece, né? Você vai lá no espelho, dá aquele... ai, que negócio. Imunidade baixa. Fica dando as coisas. Não estou me sentindo mal hoje. Tem que pôr um band-aid para ver se dá aquela disfarçada. Mas depois você sai na rua, você começa a trabalhar, começa a viver o dia, você esqueceu daquilo. Você não está lembrando mais que você está aquele trem, né? Te incomodando ali. Porque é assim, o fato é este. Você não está lembrando o tempo todo da sua aparência. Então o Tiago está dizendo assim, é como um homem que olha a sua face no espelho, depois de olhar para si mesmo, sai. Ele esquece. Então ele olhou, mas esqueceu. Está dizendo assim, quem lê a Bíblia, quem até ouve a palavra de Deus, mas não põe isso em prática, é como se fosse essa prática. Você olhou, viu, depois esqueceu. Não lembra mais nada. E é fato isso. Quando você não põe em prática, você de fato não aprendeu. Por isso, guarde no seu coração. O que vale é o que a gente faz, não o que a gente sabe. Porque tem muita gente que sabe muita coisa. Sabe, mas não faz. Saber não é fazer. E Deus aprecia quem faz. Deus não está elogiando, enaltecendo quem sabe. Olha lá o que diz, o próprio Jesus disse, né? Em João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Deus, ele não está interessado nas suas juras de amor. Não adianta só ficar dizendo para Deus que ama. E hoje nós temos muitas formas de expressar esse amor a Deus, né? Por orações, músicas, canções que nós cantamos. Mas Deus não se deixa encantar por essas coisas. Deus quer obediência. Amor sincero para Deus é amor que obedece. Esse é o retorno que Deus quer. Essa é a resposta que Deus quer. Vida piedosa não é vida que acumula conhecimento. Vida piedosa é vida que faz, que obedece, que põe na prática.
E Tiago ele vai prosseguir dizendo, versículo 26 e 27, se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Entenda uma coisa, Tiago não estava resumindo toda a expectativa que Deus tem quanto à nossa prática nessas coisas que ele está apontando aí. Mas Tiago estava expressando que em nossa vida diária, como cristãos verdadeiros que buscam obedecer a palavra de Deus, que querem uma vida piedosa, sincera, essas coisas não podem faltar. Não podem faltar. A empatia e o cuidado pelos desamparados desse mundo. Porque isso é um reconhecimento de que Deus é pai dos órfãos e Deus é defensor das viúvas. Isso está lá em Salmo 68:5. Deus é pai dos órfãos, Deus é defensor das viúvas. E Deus quer que a gente tenha empatia pelas pessoas que estão desamparadas nesse mundo. Que naquela cultura eram os órfãos e eram as viúvas. E Deus quer que não falte em nossa vida o zelo por uma vida reta, não contaminada pelo sistema desse mundo. Deus quer que não falte isso. Ou seja, é a pureza do coração alinhada à pureza da ação. Isso não é religiosidade, mas isso é vida piedosa posta em prática. É quando eu alinho aquilo que está dentro de mim, o que eu sinto com relação às pessoas, aquilo que eu quero colocar para fora de mim, praticando coisas que Deus quer que eu pratique. É quando o meu coração limpo, ele não é só limpo, mas ele também me inclina, me faz fazer coisas boas para as pessoas em prol de outros também. Nós enganamos a nós mesmos se não colocamos em prática o que nós ouvimos. Talvez, se Tiago fosse escrever hoje, ele ia usar uma expressão que nós usamos muito, né? É perda de tempo. Ele vai dizer, é perda de tempo. Você poderia fazer outra coisa nessa hora. Você poderia estar em outro lugar. Então, se você vem à igreja, aproveite esse tempo na igreja. Não venha por vir. Se você vai tirar um tempo para orar durante a semana, ore de coração, aproveite aquele tempo, não faça por fazer. Se você vai ler a sua Bíblia, não faça só para cumprir um protocolo. Você pode fazer outra coisa nesse momento. Mas se você vai fazer, aproveite aquele momento. E aquele momento tem que se transformar em outros momentos, onde práticas são inseridas, enxertadas em nossa vida, em função daquilo que eu estava fazendo. Resposta que a vida piedosa dá é obediência. A resposta que religiosidade sabe dar é apenas cumprir alguns protocolos, sem se preocupar se está havendo transformação frequente, consistente, coerente com esses princípios que Deus tem para nós. Vida piedosa, então, envolve essas três coisas, reflita nelas. Envolve ruptura, recepção, resposta. Por isso eu quero te convidar, te desafiar a renovar hoje o seu compromisso de continuar trocando as vestes. Isso é uma coisa constante, constante. A gente vai sujando os pés durante a nossa caminhada cristã. É um lavar constante. Isso precisa ser constante em nossa vida. Nós precisamos nos livrar cada vez mais desse acúmulo de maldade, das amarras que nos prendem a uma vida na qual não é possível a palavra de Deus frutificar. Porque tem muita coisa ruim ali. Então, nesta noite, renove o seu compromisso. Deus, continua me purificando, me limpando. Eu preciso disso para receber, então, a palavra de Deus. Firme também o compromisso de acolher a palavra, de ser uma terra fértil, um coração ensinável,
Alguém que busca saber o que Deus requer de você. Não fique achando assim, porque você já tem 30 anos de igreja, porque você desde pequeno é criado na igreja, você não precisa saber de mais nada. Não seja um coração, porque isso é coração duro, as coisas não entram aí. Não fique pensando assim, eu já tenho meu dom, eu já sei o que eu faço na igreja, eu já tenho as minhas tarefas, e olha que eu faço bastante. Então assim, eu não preciso mais aprender coisa nenhuma. Tá bom demais, para mim já deu. Isso é coração duro. Deus não quer que você viva assim. Deus quer que você seja ensinável, acolha a palavra. Deus tem coisas boas para te ensinar nessa caminhada cristã ainda. E responda a Deus não com confissões vazias, não com palavras, não com ritos que não refletem uma vida de obediência a Deus, mas com mudança concreta. Responda a Deus com mudanças que vão se espalhar por toda a sua vida. De modo que onde você estiver, ali será altar de Deus. Ali é lugar de consagração, de temor, de expressão de amor, que obedece a Deus, porque você conhece a Deus. E você quer que as pessoas vejam a transformação que Deus tem feito na sua vida. Isso é piedade. Isso não é religiosidade. Religiosidade é só participar. Religiosidade é só dizer que estou fazendo. Religiosidade é só ser movido pelo medo do inferno, não por amor a Deus. Só querer garantir vaga no céu. Mas quando nós falamos de piedade, nós estamos falando de uma vida comprometida com Deus. Uma vida que rompe com o passado. Uma vida que se abre para receber, para acolher a palavra de Deus. E uma vida que responde com obediência a Deus. Que insere no dia a dia tudo aquilo que aprende. E que aprende para praticar. E quer aprender mais para praticar mais. Porque sabe que quanto mais fizer assim, melhor será a nossa vida. É a palavra que vai nos transformando em pessoas melhores. Mais pessoas serão encantadas por esse evangelho que você vive. Mais do que vir na sua igreja, as pessoas vão querer seguir a tua vida e ser como você é. Isso é uma influência poderosa na vida das pessoas.